Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos lá. Gente, eu tava aqui parando para refletir a respeito de um assunto que eu acho que muita gente já deve ter refletido sobre isso também. É porque algumas pessoas boas se relacionam com pessoas ruins. Já parou para pensar por que muita gente boa se relaciona com quem não presta? Pois é. Eu vejo que às vezes existe um padrão aí, né? Geralmente um dos casais se dedica, é esforçado e o outro meio que tá nem aí, leva as coisas de qualquer forma. E por que que mesmo assim as pessoas boas acabam atraindo pessoas ruins? Eu acredito que é porque pessoas boas, elas confundem ser uma boa pessoa com ser uma pessoa boazinha, né? Eu tinha feito um vídeo aqui, eu não sei se esse vídeo tá no canal ou se eu apaguei, mas eu tinha feito um vídeo falando que as pessoas devem ser boas, mas não boazinhas demais. Porque quando você é uma pessoa boazinha demais, infelizmente as pessoas se aproveitam de você. As pessoas não sabem separar a sua bondade com você ser uma pessoa boba, entendeu? Então as pessoas pensam assim, ah lá, que idiota, né, tá fazendo tal coisa. As pessoas veem muito uma pessoa boa assim. E por conta que algumas pessoas têm essa visão deturpada de pessoas boas, existem pessoas boas que acabam se tornando ruins, digamos assim, porque elas pensam, se eu for uma pessoa ruim, vão me valorizar mais. Mas com isso, acaba abandonando sua própria essência, meio que pra se encaixar, porque acredita que não vale a pena ser uma pessoa boa. Só que assim, eu acho que não tem que ser nem 8 nem 80. Você tem que ser você mesmo, você tem que manter a sua essência. Mas você não tem que ser uma pessoa boazinha demais. Você precisa saber estabelecer limites nos seus relacionamentos, dizer o que você gosta, o que você não gosta, saber se impor. Isso é algo assim muito importante. Porque se você não fizer isso, de fato as pessoas vão pisar em você. E nos relacionamentos amorosos acaba acontecendo muito isso também. Você entra num relacionamento pensando assim, eu gosto tanto dessa pessoa, vou fazer de tudo por essa pessoa. E aí quando você percebe, essa pessoa já está pisando no seu sentimento, né? E sem se importar, muitas vezes, no que você está achando com isso. Porque ela acha que independente do quanto ela pise em você, independente do que ela pense a seu respeito e faça com você, você tá ali por ela, para perdoar. E infelizmente essas pessoas ruins têm razão. Muitas das vezes, se você é uma pessoa boazinha, essas pessoas pisam e você continua ali. Mas isso precisa mudar, né? Você não pode mais ficar aceitando que uma pessoa comece a pisar no seu sentimento, tratar você de qualquer forma. Porque essas coisas, além de doer muito, corroem você mesmo, a sua dignidade. Então você precisa ter o seu amor próprio, a sua dignidade. Isso é algo assim que eu venho analisando bastante, né? Que existe essa dinâmica nos relacionamentos. Sempre tem um que se prioriza, ou às vezes se prioriza até demais, e tem outro que acaba se anulando pra sempre atender a necessidade do outro, entendeu? E isso tá muito errado. Nos relacionamentos as coisas precisam ser equilibradas. A pessoa precisa te priorizar, a pessoa precisa olhar para as tuas necessidades do mesmo jeito que você precisa olhar para delas. Porque se só você olha para as necessidades dessa pessoa, então mostra que esse relacionamento está em desequilíbrio. E nenhum relacionamento que está em desequilíbrio vai para frente. E, gente, isso desanima tanto a gente, sabe? Quando a gente percebe que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente foca às vezes no que o outro quer, em atender a vontade do outro, e o outro não se esforça pela gente da mesma maneira. Isso é muito triste, dá um desânimo. E é o que acaba acontecendo, né? Chega um momento que a gente desperta. Mesmo que você seja uma pessoa boazinha demais, sempre coloca o outro em primeiro lugar e acaba esquecendo muitas vezes de você, né? De falar aquilo que você espera que o outro cumpra, ou até mesmo quando você fala e o outro dá de ombros e não se importa. Isso cansa tanto você que uma hora você perde todo o seu sentimento sobre aquela pessoa. E aí o que acontece, né, quando essa chave vira, né, quando você acaba perdendo sentimento pela pessoa, a pessoa ela começa a se questionar por que você não está mais colocando ela como prioridade, por que você está mudando o seu comportamento, o que está acontecendo. E muitas vezes o que está acontecendo é justamente isso, né, que o seu sentimento vai mudando, né, à medida que alguém vai pisando nele, à medida que alguém vai não se importando mais com as suas necessidades emocionais, você vai parando de cobrar, você vai deixando algumas coisas de lado, e aí a pessoa percebe que você está mudando e aí faz o quê? Tenta resgatar o sentimento que você sentia antes. E aí não adianta mais, porque você já está muito cansada. E eu fico pensando, gente, se existe esse padrão, por que as pessoas não refletem, né? Porque essas pessoas que muitas vezes são ditas ruins, né? Elas não param para analisar a própria vida e pensar assim, eu só quero que as minhas necessidades sejam atendidas. E isso está errado, está desequilibrando o meu relacionamento. Eu vou olhar para a pessoa que está do meu lado, eu vou valorizar a pessoa que está do meu lado, porque ela é uma boa pessoa. E esse movimento não acontece. E eu vou dizer a vocês o porquê. É porque, infelizmente, as pessoas ruins, elas têm muita vantagem sendo quem elas são, né? Pessoas ruins, elas não têm peso na consciência do que elas fazem.
Então elas ganham um certo tipo de vantagem, porque é vantajoso sim você ter o seu desejo atendido sempre. Você vê uma pessoa se anulando por você, meio que engrandece o seu ego, o seu senso de importância de pensar, olha, essa pessoa, embora ela tenha as necessidades dela e tudo mais, ela tá deixando de lado por mim, ela tá investindo em mim. Então assim, pra quem vê esse movimento de anulação é muito gratificante. Porém, tá desgastando o outro. E essa pessoa, né, que está sendo ruim no relacionamento, ela não para pensar que uma hora o outro vai cansar, de que aquele esforço não dura para sempre, né, gente? Porque nada nessa vida dura para sempre. Nem as fases boas, nem as fases ruins. Graças a Deus, né, que as coisas mudam de cenário. Então, eu vejo isso, sabe? Que essas pessoas ruins, infelizmente, elas ganham vantagem sendo pessoas egoístas, sendo pessoas que não têm empatia, que não pensam no próximo. Então, isso faz com que essas pessoas, elas pensem o seguinte, por que eu vou mudar meu jeito se eu tô tendo vantagens, né? E isso é triste, porque a lógica de você mudar pelo outro é justamente porque você entende o que o seu impacto causa no outro e também por entender que o seu relacionamento está em desequilíbrio. Entender que uma hora a outra pessoa vai se cansar, mas infelizmente tem gente que pensa que o que você sente vai durar para sempre, né? A pessoa, ela pensa que porque você ama ela hoje, busca cultivar ela hoje, conversar, bater sempre na mesma tecla, insistir, ela acha que vai ser o resto da vida assim. Só que não, gente, tudo na vida muda, tudo na vida passa. A gente querendo ou não. Muitas vezes você até quer guardar um sentimento por alguém, só que depois, diante de tantas coisas, aquele sentimento vai se apagando, vai se acabando, que mesmo que você queira lutar pelo relacionamento, mesmo que você queira tirar forças, né, queira continuar com aquele sentimento, às vezes aquele sentimento já não vem mais. E às vezes não é culpa sua. Não é que você não quer mais sentir nada por aquela pessoa, mas às vezes você até se força a sentir algo por aquela pessoa, mas já não dá mais, sabe? Porque é muito cansativo, de fato. Então, eu acredito que a gente precisa ser sim uma pessoa boa, ter a nossa essência, só que não ser uma pessoa boazinha. Não ser uma pessoa que se coloca abaixo de alguém, sabe? Quando você tá dentro de um relacionamento, ambos têm que estar aqui, ó, de igual para igual, no mesmo nível. Se você leva em consideração a opinião do outro, o outro também precisa levar em consideração a sua opinião. A sua vida precisa ser interessante também para o outro, não só a dele interessante para você. Você não tem que pensar, essa pessoa quer tal coisa, tá, beleza, eu vou fazer isso por essa pessoa. E não pensar, mas por que quando é a minha vez de dar minha opinião não é válido? Porque quando eu quero algo, parece que eu estou cobrando demais. Gente, toma muito cuidado, sabe? Quando você fala algo pra alguém, parece que você tá cobrando muito. Muitas vezes você tá pedindo o mínimo e a outra pessoa já vê como um peso. Essa pessoa não tem como ser a pessoa certa pra você, tá? A pessoa certa pra você, ela vai, lógico, querer ter as necessidades dela atendidas, mas ela também vai olhar para as suas. Se você sente que só você se doa, só você faz o que o outro quer, atende as necessidades dele, mas ele não olha para você, ele não se importa em como você está se sentindo verdadeiramente. Não é, como é que você está se sentindo, perguntando como foi seu dia. Não, é como você se importa de verdade, nas suas emoções. Se essa pessoa não está se importando com isso, não tem como esse relacionamento ser o relacionamento para a sua vida, tá? Porque o relacionamento para a sua vida é uma pessoa que genuinamente se importa com você, se importa com seus sentimentos, se importa em tornar os seus dias mais leves. É uma pessoa que vai fazer surpresas, porque ela entende que fazer surpresas não é algo só do começo do relacionamento, é algo que você precisa ser constante para que você mantenha vivo aquele sentimento dentro do coração. Você precisa ser constante. Então, é fazer surpresas sem ser datas comemorativas. É de fato, como eu disse aqui, né, a vocês, se importar, perguntar, dizer assim, o que é que eu posso fazer para tornar o seu dia mais leve? O que é que eu posso fazer? O que é que você gostaria que eu fizesse? Né, que agradaria mais a você. Esse tipo de pergunta tem que ser feito dentro de um relacionamento. Mas pessoas egoístas no relacionamento, elas nunca vão fazer esse tipo de pergunta. Elas nunca vão olhar para você e dizer assim, olha, muitas vezes eu não sei onde é que eu tô errando, eu não sei o que é que eu posso estar fazendo que não tá te agradando, então me dá uma dica. Diz pra mim o que é que eu posso fazer para mudar, o que é que eu posso. Então, é assim, é uma pessoa que tenta, sabe, gente? É muito cansativo você bater sempre na mesma tecla, né? E eu vejo que as mulheres, ela tem muito disso, né? A mulher, ela bate sempre na mesma tecla, esperando que o homem tome uma postura de mudança. Mas quando ela não vê aquela postura, ela se cansa. Porque ela pensa, eu já sei que se eu cobrar vai dar briga, vai dar discussão, porque essa pessoa, ela prefere brigar, ela prefere sair de cena, encerrar o assunto, do que se consertar, do que entender a minha necessidade emocional. Então chega um momento que você de fato sobrecarrega em relação a isso.
Então, muita gente acaba querendo desistir dos relacionamentos por pessoas erradas. Então, o problema não são os relacionamentos amorosos. O problema são as pessoas que transformam os relacionamentos amorosos em peso. Porque, assim, gente, é adoecedor alguns relacionamentos. Às vezes é melhor você estar solteira, investir em você, investir em algumas outras coisas, cuidando da sua saúde mental, do que você estar carregando um peso dentro de um relacionamento. Porque o relacionamento amoroso é para ser leve. Quando você escolhe compartilhar a sua vida com alguém, você não espera viver um peso. Você não espera viver em função da outra pessoa e a outra pessoa não conseguir olhar para você. Você espera que vá existir um equilíbrio ali. Que ambos vão conseguir olhar um para a necessidade do outro, que um vai entender o outro, que um vai acolher o outro. É isso que você pensa, né? Quando você está dentro de um relacionamento. E infelizmente isso não acontece em muitos relacionamentos. É por isso que as pessoas estão desistindo de se relacionar. Eu dei o exemplo aqui das mulheres, né, que insiste falando muito, mas eu sei que existem homens também. Existem muitos homens que também querem consertar as coisas no relacionamento, que às vezes leva sempre a mesma pauta para a mulher e diz, olha, vamos resolver isso, eu percebo que está desajustado o nosso relacionamento, que às vezes está assim, sempre conversando a respeito de alguma coisa e a outra pessoa está dando de ombros. Também achando que um sentimento vai durar para sempre. E não, gente, os sentimentos não duram para sempre. Tudo nessa vida muda. Se você não cultivar o seu relacionamento, se você não buscar cuidar, não espere que esse relacionamento vai durar, porque não vai. Infelizmente, muita gente erra nisso, sabe? De achar que cultivar um relacionamento é só no começo. Então eu vejo muito homens, por exemplo, que no começo leva rosas, leva bombom, leva isso, leva aquilo. E sim, atende às vezes os menores detalhes que seja do que a mulher quer, do que a mulher deseja. Mas ao longo do relacionamento, quando acha que a mulher está garantida já, acaba deixando de lado, muitas vezes, né? De observar o que a mulher quer, o que a mulher precisa. Então, eu acredito que a gente precisa parar para refletir a respeito dos nossos relacionamentos. A gente precisa ver se está equilibrado ou não, né? Ter uma conversa séria com a pessoa com quem a gente está se relacionando. Se a gente percebe um desequilíbrio, porque a gente tem que fazer as coisas enquanto é tempo, né? A gente precisa tomar uma providência enquanto ainda dá para tomar providência. Porque existem tipos de relacionamentos, existem cenários, né? Que quando estão tão desgastados, infelizmente, a gente não tem muita coisa o que fazer. Dependendo do que ocorreu também durante o relacionamento. Porque tem coisas que dá para consertar. Mas existem coisas que também não dá para consertar. E aí a gente precisa aprender a detectar, né? Isso aqui dá para ter uma conversa, dá para eu tentar seguir em frente apesar dessa situação, ou o que aconteceu de fato foi muito sério e não dá para seguir a partir daqui. Então são questionamentos que são necessários serem feitos, né? Então, dizendo tudo isso, né, o que eu tenho para dizer, se você é uma pessoa considerada boazinha, aprenda a se priorizar, sabe? Aprenda a cuidar de você. Porque quando você está num relacionamento e está assim desequilibrado, é porque você passou muito tempo sem olhar para você, sem olhar para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa, entendeu? E sem ter voz no relacionamento. Tem gente que às vezes nem fala mais, né? Mas é importante, se você está num relacionamento, fale sim. Ah, mas o outro não vai me escutar, o outro não vai gostar. Independentemente do outro. Mas fale, faça, do que você ficar guardando alguns sentimentos para você. Isso não é bom, isso não é saudável. Então, mesmo que o outro se sinta mal com alguma coisa que você fale, mas você tem que falar. Você tem que se expressar. O outro não tem direito de falar o que ele pensa no relacionamento? Tem. E você não escuta, independente se é algo que vai te agradar ou não, você não está aberto a ouvir? Então, a outra pessoa também precisa estar aberta a ouvir, mesmo que sejam verdades desconfortáveis. Porque só você vai escutar verdades desconfortáveis e o outro não. Só você, então, pode ficar desconfortável nesse relacionamento e o outro não pode? O outro não pode minimamente ficar desconfortável? É nesse momento que você percebe quando o relacionamento está equilibrado ou quando não. Você aguenta as verdades duras que alguém traz para você, tenta ressignificar isso, tenta melhorar, tenta fazer algo com aquilo que foi dito a você. E o outro não. Então, é aí que você vê se está equilibrado ou não. E se você já falou, você pensa, eu já falei, eu já fiz de tudo e tudo mais, aí você tem que realmente repensar. Se é isso que você quer viver o resto da sua vida falando óbvio? Você quer viver o resto da sua vida cobrando o mínimo? Né? Infelizmente, a gente escolhe como as pessoas nos tratam a partir dos nossos posicionamentos. Né? Então, entenda uma coisa. Quando alguém enxerga você como uma pessoa de valor, quando a pessoa acha que você vale a pena, essa pessoa vai se dedicar por você. Então, se você está tendo o mínimo do mínimo do mínimo, às vezes nem o mínimo dentro do relacionamento,
significa que essa pessoa não acha que você vale a pena. Ela não acha que você vale a pena ela pagar o preço para ser uma pessoa melhor. Então, essa pessoa prefere te perder do que mudar a postura. Ou não te perder, ela acha que nunca vai te perder. Isso que é o pior, né? Ela achar que pode tratar você de qualquer forma, que você nunca vai embora. É um grande erro, mas infelizmente acontece muito. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.